É muita desafio, né? Falar assim, depois da Jane emocionada, então é um desafio em dobro. Queria agradecer muitíssimo, né, na pessoa do Patrick, o convite, por estar representando a SNS aqui, e pela oportunidade de rever pessoas tão queridas. E eu acho que é um pouco disso, né, começar com essa reflexão para dizer que a discussão sobre a política pública de convivência familiar e comunitária, ela não pode se distanciar desse cotidiano, que são os afetos, né? Que é esse lugar de pertencimento. Então, acho muito rico, foi muito curioso, porque eu cheguei e a Alessandra falou, né? Patrick fez muita questão de fazer aqui, porque é a nossa casa. E aí você retoma essa ideia, né, Patrick? O quanto trabalhar com pertencimento, ele é caro para trabalhar com política pública, especialmente quando a gente está falando sobre convivência familiar e comunitária. Eu fiz uns slides, pronto, mágica, né? Para me guiar um pouco, e é isso, a gente vai conhecendo as pessoas. Eu lembro uma vez eu estava com a Sandra Sobral e ela falou: a gente precisa treinar os slides, Júlia, senão a gente se perde. Então, como já está tarde, está todo mundo cansado, eu vou tentar ser o mais breve possível para trazer um pouco dessa reflexão técnica e falar um pouco do tão famoso Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que está em processo de avaliação, de atualização, né? Depois de ter sido capitaneado durante os últimos anos numa avaliação intensa, do qual o Movimento Nacional foi parte integrante, junto com muitos atores importantes governamentais e não governamentais, tá? Então, convivência familiar e comunitária, afeto, vínculo e promoção de direitos na execução de políticas públicas. Pode passar. Então, o que é a tal da convivência? Né? A gente está com a boca cheia numa jornada para falar de convivência. Conviver, viver com, estar junto, se relacionar. É o avesso do isolamento. A tal da convivência é o solo fértil do desenvolvimento humano. E a gente vem de uma história no Brasil de uma institucionalização e de cuidados e proteção que foram durante muitos anos avessos a cuidado e avessos à proteção, que eram pautados nessa ideia de isolamento, né? Então, quando a gente estuda a nossa história, estuda a história, né, da atenção à infância e às famílias, a gente olha para esse lugar de isolamento, de segregação. E a gente vem aí nas últimas décadas tentando construir um caminho para consolidar essa tal de convivência. Pode passar. Familiar comunitário. Então, o que dizem esses elementos, né? Que novidade que a gente está trazendo para essa ideia de estar com? Então, é essa ideia de lastro, de pertencer, de ser parte de algo. Então, aqui a gente podia ficar discutindo horas e horas sobre o conceito de família, né? Mas não é sobre isso. Então, eu acho que a gente está no chão comum, que todo mundo aqui sabe que a gente, quando fala de familiar e comunitária, a gente está falando de identidade, né? E aí eu tinha pensado em alguns exemplos para trazer, mas a presidente do Conselho da Mulher trouxe um aqui hoje que foi ótimo, que é o exemplo mais perfeito para a gente pensar em pertencimento. Ela falou assim, ela sentou e ela já foi, né? Ela falou assim, eu trouxe a minha irmã, porque eu não sabia quem ia estar aqui. Isso é um exemplo de pertencimento. Isso é um exemplo de como convivência familiar e comunitária não é algo abstrato. A gente não está falando de uma teoria que está completamente alheia ao nosso cotidiano. Então, olha só, como a gente procura referências às quais a gente pode se identificar e falar de onde a gente veio e com quem nós podemos contar. Isso na esfera privada e pessoal, e aí a gente vai caminhar um pouco para falar disso na esfera pública, né? Então, vou guardar esse exemplo para daqui a pouquinho, pode passar. Né? Então, eu trouxe isso para a ordem do privado, né? Do íntimo.
afetos, positivos ou negativos, vínculos saudáveis ou não. De alguma forma, a gente não escapa de se localizar em família ou em comunidade, seja de uma forma construtiva ou para marcar algo do qual nós queremos nos distanciar. Então, a maneira como a gente se refere uns aos outros, como a gente fala dos nossos vínculos, né? Então, a Alessandra trabalha com o Patrick tem encontro com Deus. Quando eu encontrei alguém que eu não via há muito tempo, falei, eu trabalhava no aconchego. Então, a gente vai se remetendo aos nossos vínculos de pertencimento, sejam na família ou sejam na comunidade. E aí a gente começa a entender que isso foge um pouco do âmbito do privado. Só é privado, mas também faz parte de uma construção social. Eu estou divagando, mas eu tenho um ponto, eu prometo. Pode passar. Bom, e políticas públicas, né? Então, eu estou falando de curso de ação, quando eu falo de política pública, que aí é de onde eu estou falando agora, né? Para enfrentar e solucionar questões relevantes. São propostas implementadas pelo governo, mas também podem surgir da atuação de outros atores sociais. E o estudo das políticas públicas busca compreender como, quando e por que governos e sociedades optam por determinados caminhos de ação, analisando processos que envolvem suas decisões e implicações para a coletividade. Eu tirei isso aí do material lá da ENAP. E aí o pesquisador, ele tinha até uma frase assim que eu achei melhor tirar, mas agora eu acho que eu não devia ter tirado, porque ele falou assim, optam, cadê? Quando e por que os governos optam por determinados caminhos ou não? Porque a escolha pelo que não se faz também diz muito, né? Então, e aí a gente hoje teve muitas anedotas importantes quando o Patrick chega e fala para Mariana, isso precisa estar na tipificação. Em algum momento foi uma escolha não estar, não se pensou nisso, né? Mas isso tem gritado para a gente. Então, por que não está ainda na tipificação? Isso está na nossa tarefa de casa e o plano nacional, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, não sobre todos os eixos, porque senão a gente ia ficar aqui fazendo um serão de madrugada, mas sobre algumas coisas importantes, está na agenda do dia. A gente precisa rever a maneira como a gente tem trabalhado. E o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, ele vem para isso. Então, essa conversa que eu proponho hoje, e eu proponho porque eu aprendi muito dela com a Jane, ela vem do que a gente aprende atendendo os territórios. Então, é muito simbólico, acho que quando o Patrick fala, né, da a importância de ter alguém do governo federal estando aqui numa OSC, é porque é uma OSC que constrói, junto com tantas outras, mas que constrói a nossa visão de política pública hoje, que nos aproxima de quem está no território, das pessoas, da prática que a gente tem, dá rosto e dá nome para as histórias reais. E para a gente construir política pública com efetividade, com eficiência, a gente precisa nos adaptar às territorialidades. Então, eu preciso saber o que acontece aqui, eu preciso saber o que acontece em Goiás. A solução de Curitiba não vai ser a mesma solução que eu vou dar para Porto Velho, que não vai ser a mesma solução que eu vou dar para Uberlândia, no estado de Goiás, que não vai ser a mesma coisa que eu vou fazer numa cidade de Minas. Então, política pública tem a ver com essa possibilidade de uma diretriz que tem espaço de escuta para como as pessoas convivem, especialmente quando eu estou falando de assistência social, infância, mulheres, famílias e pessoas em situação de violação de direito e vulnerabilidade. Pode passar. Bom, então o laço é esse, né? Direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária
em ambiente que garante seu desenvolvimento integral. Então, a esfera pública ela está em sociedade, ela está em comunidade, que se estabelece como? Por vínculo. A gente se estabelece por vínculo. Vínculos trabalhistas, vínculos de afeto, são vínculos, né? Então, quando a gente fala de saúde, de segurança, desenvolvimento infantil, cooperação, a gente vai ter que necessariamente falar de amor. Ou para não ser muito chocante falar de afeto, né? E eu não estou falando de um retorno à caridade, à filantropia. Eu estou propondo uma outra leitura de amor, né? Como falam Bell Hooks, Paulo Freire, a Lélia Gonzalez, que a Jane citou, a Vera Conélio, Christian Dunker e tantos outros, né? E eu gosto muito da visão da Bell Hooks, que traz, assim como a Carla Cotirene e a Kimberly Crenshaw, que a Jane também trouxe, esse lugar da interseccionalidade e do amor como compromisso social. E essa é uma grande virada de chave, que é a ousadia da gente estar fazendo política pública e falando de amor. Não num sentido de ser piegas, de romantismo, mas no sentido, né, a Jane gosta muito de citar o Maturama, que ele fala de olhar para o outro como legítimo outro, de você reconhecer o sujeito na pessoa que você está atendendo, né? Então, a Bell Hooks ela fala que todo o trabalho que faço é construir uma base de compaixão amorosa. O amor ilumina as questões, e quando escrevo críticas sociais e culturais provocativas que desafiam as mentes dos leitores a pensar além dos paradigmas estabelecidos, penso nesse trabalho como amor em ação. Enquanto pode desafiar e perturbar, ou às vezes assustar e enraivecer os leitores, o amor é sempre o lugar onde eu começo e termino. Porque é um olhar de pensar qual é o lugar que o outro está ocupando, como aquilo está afetando, que é o que foi apresentado hoje nos vídeos para gente. Né? Quando você tem uma pessoa em situação de rua que identifica uma mãe com um filho e toca essa criança e vê que ela está com febre, isso é uma atitude amorosa, no sentido da propositura da ação. E isso precisa ser base para a gente pensar ações de gestão. As coisas não podem estar dissociadas. Lógico que a gente vai falar de orçamento, de planejamento, de metodologia. A gente vai falar dessas coisas muito complexas. Mas se a gente não pensar as coisas muito complexas a partir do chão que a gente pisa, que é a maneira como a gente se relaciona, especialmente se relaciona não numa perspectiva de verticalidade, mas de escuta e horizontalidade, a gente não vai estar construindo políticas que atendem às demandas que a gente tem das pessoas. A gente vai estar construindo políticas que atendem às demandas de quem está na gestão. Então, eu coordenei Família Acolhedora por 7 anos. E aí eu sempre brinco. O que é mais fácil, assim, mais fácil do lugar da praticidade? É executar um acolhimento institucional, pensando só em criança, não pensando em acolhimento conjunto, que você paga 20 vagas e tem 20 vagas, ou executar uma família acolhedora. E você paga 20 vagas, aí daqui 6 meses você vai ter 5, daqui mais 6 meses você vai ter mais 5. Essa não pode ser a lógica. A lógica é o que atende melhor quem precisa ser atendido. Não é sobre o que é melhor para quem paga a conta. É o que se sustenta do ponto de vista técnico e da demanda do público que eu atendo. Isso é fazer políticas de convivência familiar e comunitária. Porque se não fosse isso, a gente ia seguir na lógica dos grandes orfanatos impessoais e afastados das cidades. Porque aí estava ali um negócio que a gente não via, estava longe, estava escondido, que os olhos não veem, o coração não sente, está tudo certo e vamos seguir em frente. Mas isso não atende a demanda de quem precisa ser atendido. Então, política de convivência familiar e comunitária, como política de saúde, como política de educação, se faz a partir da escuta de quem vai ser atendido. E para isso, eu preciso
ter um olhar amoroso, né? Pode passar, por favor. Bom, então, o que é para mim, né, esse direito de estar em convivência familiar e comunitária? Estar entre os que compreende como seus, usufruir de espaços, grupos e atividades que reconhece e dos quais se apropria e sente-se pertencente. Estes são pilares de um processo de desenvolvimento integral, saudável e, portanto, compõem o rol de direitos fundamentais. A cotidianidade e a experiência a que isso se refere pode ser chamado de convivência familiar e comunitária. Reformulando para uma linguagem cotidiana, trata-se da possibilidade de estar em seu seio familiar e, paralelamente a isso, frequentar sua escola, o parquinho que gosta, brincar na grama da pracinha que conhece, comer pastel na feira aos sábados e cumprimentar seus vizinhos pela manhã. Hábitos e vivências que permitam reconhecer e fruir um cotidiano de vínculos. Isso é convivência familiar e comunitária, que é o que está sendo feito há 25 anos aqui na ECD. Pode passar, por favor. Né? Isso é um poema da Adélia Prado, né, que ela fala assim: minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café. Deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor. Essa palavra de luxo. Esse poema pode ser política pública. A gente garantir a uma família, ou a uma mãe com seu filho, ou uma adolescente, que ela tenha com quem contar. Pode passar. E aí, onde é que o Estado entra? O Estado entra só quando algo não vai bem? Porque, assim, a gente precisa pensar sobre isso, né? Que durante muito tempo a ideia era essa. Se tá tudo bem, o Estado não precisa entrar. Então, aqui está o cerne da atuação da rede do sistema de garantia de direito. Como que o Estado, através da elaboração e execução das políticas, vai promover potencialidades? Como é que a gente vai agir precocemente? Quais são... Eu estou lendo as mesmas coisas que a Jane, fiquei super feliz, achei chique. Quais são as interseccionalidades que estão envolvidas? E quais a resposta histórica para essas questões? A gente não pode entrar quando dá errado. A gente tem que estar junto antes. Esse é o pulo do gato. É por isso que o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, na sua avaliação, ele vem propor muito fortemente: vamos atuar em promoção. Né? E achei belo que ela falou uma coisa que eu também já ia falar, nem precisava ter falado de novo, né? Que é quando as políticas se encontram. Por quê? Porque a gente também precisa falar de promoção e prevenção quando está na alta complexidade. As coisas elas não podem estar dissociadas. Então, quando eu trabalho com a ideia de promoção aqui no acolhimento, eu já estou fazendo uma coisa super inovadora. E as pontas, elas precisam se comunicar, né? Então, primeiro é o Estado não entrar só quando dá problema, não entrar só para as mulheres negras, para as famílias pobres, não entrar nesse lugar de culpabilização, né, e reedição de violências. É entrar nesse lugar de parceria. E é muito doido, porque a gente não está acostumado a ver o Estado num lugar de parceria, e ele precisa ser, porque nós somos o Estado. Essa é a ideia da corresponsabilidade. Pode passar. Bom, chegamos no plano, que é para isso que eu vim. Ele tem um longo histórico, a Jane já falou um pouquinho, né? E qual que é o grande tchan do plano, lá de 2006, e que nesse processo todo foi lindamente respeitado. E aí eu tenho que fazer menção ao movimento, a Dina, a Daisy, a Jane, a Cláudia, o Patrick e a tantos outros que capitanearam isso lá atrás, né? Juliane, que estava aqui, Mariana, que estavam, né, nesse processo de atualização, mas capitanearam isso lá atrás, na primeira versão, e seguem um processo que é de participação. O Plano Nacional, ele é uma política
que foi construída de forma participativa, né? Impulsionada por estudos e mobilizações que vêm dessa ideia da sociedade civil articulada com o Estado, para falar o que é que está acontecendo no nosso país. Quem são as crianças que estão sendo atendidas? Então, a gente vai ter o estudo do IPEA, a gente vai ter o grupo de trabalho do Movimento Nacional, a Caravana dos Direitos Humanos, que vão culminar na publicação desse documento em 2006, que tem diretrizes de 2006 até 2000 e... Obrigada, a matemática aqui tá ruim. Pode passar. E aí ele veio com 3 dimensões. O plano original, ele tem essas 3 dimensões. Política de apoio à família, prevenção da ruptura de vínculo, reordenamento dos serviços de acolhimento institucional, implementação de novas modalidades, adoção centrada no superior interesse da criança e do adolescente. Pode passar. E aí a gente tem estudos que subsidiaram a avaliação, né? Esse processo começa lá em 2019 e ele vai sendo construído passo a passo nessa articulação e com essa ideia de participação social. O Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária é uma política pública baseada em evidências e com a efetiva participação social. Isso é muito ousado e isso é muito moderno, né? Então, a gente vai ter esses 6 estudos, né? O estudo do IPEA, capitaneado pela Enide Rocha, sobre o reordenamento dos serviços de acolhimento. Ele é um estudo longitudinal, que avaliou de 2010 a 2018. Foi publicado, acho que, um primeiro estudo em 2021 e o outro em 2023. O estudo do CNJ sobre a adoção. As oficinas do Movimento Nacional, que foram maravilhosas. A avaliação na perspectiva dos grupos de apoio à adoção, né? Com a SNS e a ANGAAD. A avaliação pelo sistema de justiça e a pesquisa da Luciana Casarino com os egressos do sistema de acolhimento. Pode passar. O que a gente destaca disso? Que eu falei, né? Da política pública baseada em evidência, com uma construção participativa, e o diálogo e alinhamento entre governo e sociedade civil, que é basicamente por isso que eu estou aqui, para aplaudir. Eu fui muitos anos, né, representante da sociedade civil, hoje eu estou vendo como é a gestão e vejo que uma gestão de qualidade só se faz nessa articulação, né? Porque vai possibilitar que a gente conheça a realidade, que a gente construa práticas que de fato são legítimas. Pode passar. Eu vou dar uma corrida por conta da hora, gente. O plano atual ele tem 6 eixos, tá? Ele está em processo de consolidação da consulta pública. A gente fez uma consulta pública, né? De outubro do ano passado até fevereiro desse ano. Recebemos mais de 1.000 contribuições, foram 899 contribuições pela plataforma Mais Brasil, mais 240 e poucas contribuições que vieram por e-mail e pelo SEI, e mais alguns documentos de entidades parceiras. Então, agora é isso, assim, é um processo tão bonito, porque a equipe tem o cuidado de ler cada uma, assim. Eu falo a equipe porque a minha chefe, a Ana Angélica, me colocou nessa, e assim, tipo, se a gente lê cada uma e a gente discute cada uma das 899 contribuições. Está sendo enlouquecedor, mas é um processo muito bonito de respeito. Olha que respeitoso. Porque podia não fazer isso, né? Podia falar assim, tudo bem, pôs na plataforma e agora segue o baile. Não, a gente está lendo cada uma das contribuições, discutindo e debatendo e pensando como é que isso dialoga. E chegou-se nesses 6 eixos. Política de apoio à família, intervenção precoce em situações de risco, que vai mudar um pouquinho, a gente já viu pelas contribuições. Acesso e qualidade do serviço de acolhimento, família acolhedora e novas alternativas de acolhimento, reintegração familiar segura, adoção legal segura e orientada pelo superior interesse da criança,
adolescentes e jovens egressos. Pode passar. Eu vou falar muito rapidamente do primeiro e do terceiro. Tá? Destacou esse processo intersetorial, tarará, pode passar. Por que eu quero falar do primeiro e do terceiro? Porque, para mim, tem tudo a ver com o que está na programação do seminário. Que é a gente trabalhar com fortalecimento e promoção. A promoção é a base. Promoção é a base. E aí você vai subindo essa escada nos níveis de prevenção. Essa é a proposta do plano, né? E aí ele vai esmiuçar esse lugar de você estar no território trabalhando com a potencialidade da família, estar atento às situações de maior vulnerabilidade com algumas especificidades, primeira infância, filhos com deficiência, migrantes, povos e comunidades tradicionais, para depois você identificar precocemente risco, para depois você ter uma tomada de decisão. Então, é essa ideia de que as coisas não estão dissociadas e que se a gente trabalhar a base da promoção, você vai fortalecendo esse lugar para que não haja o agravamento e a gente não chegue nesse lugar da separação. Pode passar. E aí, esse primeiro eixo, ele está todo pautado nisso. Quem é o público que eu atendo? Quem é a rede com a qual eu atuo? Como se dá a comunicação e as respostas no território? Como vemos encontros e desencontros no dia a dia? A gente vê isso muito claramente no plano de ação, que vai falar dessa costura interseccional entre as políticas. Foi muito engraçado hoje. Eu ainda não saí dos grupos de WhatsApp do Aconchego, confesso para vocês. E eu fico de vez em quando eu dou uma olhadinha. E aí hoje a equipe técnica estava lá brava, porque uma mãe que elas trabalharam há um tempo teve um outro filho, e quando ela foi dar à luz, ela ligou para a equipe. Falou, ó, eu tô no hospital e eu tenho certeza que eles vão acolher meu bebê. Eu tenho certeza absoluta. E ela ligou para a equipe. O que a equipe fez? Foi lá. O que o hospital fez? Mandou um ofício para a Vara da Infância e Juventude reclamando que a equipe foi lá visitar. Por quê? Porque podia avisar a mulher do risco de acolhimento, ela podia fugir com o bebê. Isso é interseccionalidade? Isso é cuidado? Não é? Isso é proteção? Primeiro eixo vai falar sobre isso. Se a gente vê que tem uma mulher que teve um filho acolhido, eu vou trabalhar para acolher o segundo filho? Ou eu vou trabalhar para fortalecer ela, se esse for o desejo dela? Era o que a gente estava conversando, né, de a gente poder conversar sobre desejo de exercer ou não essa maternidade. Pode ser uma opção. Então, vamos escutar como é que isso está sendo feito. Pode passar. Integrar as políticas. Isso aqui foram os principais eixos que apareceram para construir o plano de ação de promoção e prevenção. Tá? Então, aqui, qualificar o acompanhamento das famílias com metodologias que contemplem apoio concreto para suporte, cuidado e aspectos subjetivos para trabalho com questões relacionais na família. Isso aqui é o que vocês fazem no Encontro com Deus, em todas as frentes. É isso, tá aqui. Por quê? Porque eu vou me atentar à especificidade do público que eu atendo para desenhar a metodologia. Qual que é a especificidade desse público? O que adolescentes com filhos precisam de especificidade? É a mesma coisa de qualquer adolescente acolhida? O que uma mulher vítima de violência doméstica precisa no seu atendimento? Então, esse primeiro eixo, ele é o copia e cola do que está sendo feito aqui, assim, porque é muito sobre trabalhar focado na interseccionalidade, no diálogo entre as políticas e na escuta do público que eu atendo. Pode passar. Fortalecer o estudo diagnóstico prévio, definição responsável dos responsáveis, quais são os meus instrumentos de avaliação, a construção de parâmetros, critérios e indicadores, né? Em caso de afastamento, humanizar procedimentos, construir parâmetros e critérios para acolhimento emergencial. A gente precisa pensar no acolhimento emergencial de mulheres com filhos. Né? A gente pode mudar isso aqui.
Em caso de risco de afastamento, como é que a gente faz? Articular SUS e sistema de justiça para os protocolos intersetoriais. Isso no acolhimento emergencial é o que acontece. Como é que a gente articula com o sistema de justiça e com o SUS, muitas vezes, para evitar aquele acolhimento, né? E potencializar as alternativas de afastamento. Pode passar. A gente já falou sobre isso, Jane já falou, eu não vou me ater, e eu acho que a gente vai falar muitos dias, que é isso. Aqui vocês fortalecem a convivência e a promoção dentro de um serviço de acolhimento. A gente precisa falar sobre isso. Isso é necessário. Não é porque eu estou na alta complexidade que eu parei de trabalhar com promoção. Eu vou trabalhar com promoção aqui dentro, pensando em quebrar um ciclo de repetição, de violência e fazer a potencialização dessa pessoa que eu estou atendendo, dessa mulher, dessa criança, desse adolescente, dessa família, né? E aí, o que a gente vai discutir nos próximos dias vai ser o eixo 3, né? Família acolhedora e novas alternativas de acolhimento. E por que fazer o eixo 3 conjunto? Muita gente, por que vai fazer junto? Porque diz de coisas muito parecidas, que é estar em casa, estar com vínculos, estar em convívio, tá? Então, aqui fala das metas relativas ao família acolhedora, mas essa meta da mudança de cultura, com os atores chaves e a mobilização da sociedade, ela é uma meta, ela é muito importante. Ela é um eixo muito importante do plano, porque toca na nossa dificuldade, às vezes, de ver os números e as metodologias e essas iniciativas crescendo, porque a gente ainda tem uma cultura que não permite que a gente pense na criança protegida junto com a sua família, junto com a sua mãe, né? A gente tem uma ideia de que se errou, errou, acabou, acabou, vamos separar, que dá muito mais trabalho. Então, a gente precisa da mudança de cultura. Por isso que o Beleza Escondida tem essa potência tão grande, é uma mudança de cultura, né? E a sacada do nome é muito boa, né? Porque Beleza Escondida que tá à mostra, né, Alessandra? É muito bom, é muito linda, é maravilhosa essa pessoa. Pode passar. E aí aqui a demanda por novas alternativas de acolhimento, tá? Então, discutir e regulamentar o acolhimento conjunto, que Patrick vem falando há 20 anos aproximadamente, e pensar também em como isso pode ser feito no SUS. Então, a ideia do plano é sair da caixinha do SUS. A gente não precisa pensar acolhimento só no SUS. Então, a gente pode ter acolhimentos vinculados ao SUS, pensando em casa da gestante, bebê e puérpera, que é um serviço que foi capitaneado quando a Jane era gestora em Campinas. Ela trabalhou muito com a Zezé nessa ideia do cinturão de proteção e eles têm um serviço lá muito legal para isso, porque você está trabalhando essa ideia de que você precisa potencializar o cuidado parental. Não é só quem pariu o Mateus que o carregue. Não, vamos pensar como esse cuidado é feito, né? E aí a ideia do acolhimento conjunto vem desse lugar que o convívio ele não representa risco para a criança e para o adolescente, que há vínculos afetivos, que a mãe, por uma questão circunstancial, necessita de suporte sistemático para cuidados e proteção, e que o familiar responsável pode não ser a mãe. Isso é muito importante. A gente fala muito de mãe, mas a gente pode pensar em outros cuidadores de referência para sair um pouco também dessa caixinha que é da interseccionalidade também de gênero, raça e classe social. Pode passar. Eu trouxe, para encerrar, um depoimento que eu colhi no meu doutorado de uma pessoa que trabalhou comigo. Meu avô morou em um internato após a morte de seus pais. Ficou 64 anos sem notícias de seus familiares.
encontramos, depois desse tempo, um sobrinho dele. Em seus últimos 10 anos, ele só falava disso. Eu falo que eu considero que é uma árvore. Todos nós nessa questão da família. E aí eu sinto que no caso dele é como se fosse um galho inteiro que cai, que quebra, e você não sabe o que aconteceu. Ela está falando de algo que aconteceu com a avó dela há 64 anos atrás, que marcou a história da vida da mãe dela, que a gente está falando que a gente tem aqui a oportunidade de construir respostas diferentes. Porque a transgeracionalidade, o afeto e o vínculo, eles marcam quem nós somos. A infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. E a gente precisa cuidar disso com muito respeito, né? Com muito cuidado, porque cuidar disso e dos vínculos é cuidarmos uns dos outros. Era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada.